Olá, meu amigo, minha amiga. O canal 497 é um espaço destinado às boas práticas, às iniciativas transformadoras que estão acontecendo em todos os municípios gaúchos. Aqui nós valorizamos a força do exemplo, das boas iniciativas, os bons projetos e principalmente as lideranças que são responsáveis pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Prefeitos, prefeitas, gestores municipais espalhados em todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. O canal 497 e o portal 497 são iniciativas inovadoras que contam com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do país. Grupo Portal, soluções inovadoras para os órgãos públicos. Face School, identificação facial com mais segurança para os alunos. Uma solução biotech. E Zafre e Bourbon, economizar é comprar bem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a cidade de Parobé, com uma entrevista exclusiva com o prefeito Gilberto Gomes Júnior. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação. Com mais de 52 mil habitantes, a cidade de Parobé está localizada no Vale do Paranhana. E essa cidade, ela se emancipou em 1982, tem 44 anos de história. E à sua frente está um prefeito jovem, competente, que tem a mesma idade da cidade. Eu estou falando do prefeito Gilberto Miguel Gomes Júnior. Ele que é formado em TI, gestão pública, ele foi eleito 2 vezes vereador da cidade, inclusive em 2020 ele foi o vereador mais votado do município, e em 2024 ele foi eleito prefeito de Parobé, recebendo uma votação consagradora, 58,76% dos votos válidos. Prefeito, é um grande prazer poder conversar com o amigo. E eu já queria falar de um tema que hoje é a preocupação dos prefeitos, que é o tema da saúde. E Parobé está se destacando, né, pela inovação. É a primeira cidade da região que tem hoje a telemedicina e também o pronto atendimento digital 24 horas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas inovações e como é que a cidade hoje está trabalhando o tema da saúde. Olá, Jairo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, poder conversar aqui, trazer um pouco das ações que Parobé tem feito aqui no Vale do Paranhana, vários investimentos em várias áreas e, claro, a saúde é uma área essencial, né? A gente sabe que a demanda do dia a dia ela é muito grande na área da saúde, isso que a gente vê na mídia. Então, a gente procura aqui na cidade aqui tentar muitas vezes suprir uma demanda que muitas vezes ela é do Estado e até do governo federal com investimentos. A lei diz que nós temos que investir 15% do orçamento em saúde, né? Nós aqui em Parobé, no ano passado, foram 27% do orçamento investido em saúde. Isso em valores dá em torno de quase 50 milhões de reais, 49 milhões de reais investidos na área da saúde. Dentre esses investimentos, nós temos aqui hoje 10 postos de saúde, 10 UBS, mais uma unidade de pronto atendimento, que é a UBS do Bairro Integração, e também o SEMAC, que é um centro de atendimento especializado às crianças. E dentro disso, para tentar desafogar um pouco essa demanda, essa alta demanda que temos nas UBS do município, na unidade básica, nós buscamos uma inovação que já vem sendo utilizada já, podemos dizer assim, pelo setor privado, pelos planos de saúde, que vem desafogando e vem ajudando a agilizar o atendimento para os moradores, que é através da telemedicina, né? Ela já é comprovada, muitos municípios já vêm utilizando, e nós somos pioneiros aqui no Vale do Paranhana, onde implementamos. Hoje o morador, ele tem o agendamento na UBS, ele chega na UBS, tem uma sala específica para atendimento da telemedicina, onde o morador é atendido, consulta com o médico dentro do horário agendado. Isso ajuda a desafogar, ajuda a suprir também a demanda e a falta, muitas vezes, de profissionais para atender nas UBS do município, de médicos. Então ele consegue ele fazer a sua consulta, fazer o encaminhamento do exame para o médico verificar, e dali dessa consulta, o médico que está atendendo na telemedicina, ele faz os encaminhamentos que precisa. Se entender que mesmo assim ele precisa consultar
com o médico presencial, ele vai ser encaminhado dentro da UBS mesmo para esse médico. Mas o enfermeiro acompanha todo esse atendimento. E também junto a gente tem o pronto atendimento, onde o morador de casa, ele pode, através do celular, acessar a telemedicina e pedir o atendimento, fazer o atendimento dele. E o que muitas vezes ele consegue fazer, que ajuda muito a desafogar as UBS do município, a unidade básica aqui da cidade. Por exemplo, trocar uma receita, ele não precisa se deslocar até a UBS, ele entra no pronto atendimento, ali pelo pronto atendimento mesmo ele envia a UBS que ele tem, a receita que ele tem para renovar, e o médico, em cima disso, reenvia uma nova receita para ele. Também ele fez a consulta, o médico solicitou, por exemplo, um raio-x para ele, qualquer outro exame, ele não precisa voltar na UBS para o médico verificar e depois fazer o encaminhamento. Ali no pronto atendimento mesmo, o médico recebe esse exame e ele faz os diagnósticos e os encaminhamentos tem que fazer, se tem algum medicamento ou se tem que encaminhar para o especialista. Então, tudo de forma online, rápido e ágil. Isso ajuda a desafogar e tem ajudado muito a desafogar as nossas unidades básicas de saúde. Para ter uma ideia, os primeiros 45 dias de implementação foram mais de 3 mil atendimentos no pronto atendimento do teleatendimento, então da telemedicina. Então é uma questão que veio para ficar, é a modernidade, é a tecnologia que nós temos que trazer ela como aliada para dentro do poder público e de alguma forma ela poder ajudar e auxiliar. E dessa forma aqui a telemedicina, com a inovação, com a tecnologia, ela tem nos auxiliado a desafogar aqui a unidade básica de saúde do município. Prefeito, essa telemedicina são especialistas ou a parte da atenção básica, no caso, por exemplo, um médico de Não, família, um clínico, ou são não, especialistas? são clínicos, né? Prioritariamente clínicos, e nós contratamos fono, né, primeiramente, para atendimento. Há uma falta de profissional, é uma realidade, a gente conversa com todos os prefeitos, há uma falta desse profissional, né, para atender principalmente as pessoas com espectro autista, né, a fono. Então a gente consegue por ali fazer o especialista e tem outras demandas. Como a gente está numa fase de testes, nós pegamos só essa especialidade por enquanto, mas eu posso ampliar para traumatologia e outros profissionais gradativamente. Então, agora de forma gradativa, conforme a comunidade vai aderindo, que é novo também, né? Então, conforme a comunidade vai aderindo a esse sistema e para nossa surpresa, a comunidade tem aderido bem e tem gostado e tem dado um feedback positivo dos atendimentos que tem realizado. Então, agora de forma gradativa, a gente vai procurar ampliar a demanda que tem de especialistas para mais uma vez tentar suprir, né? Que há uma falta em algumas áreas, como neuro, como fono, que eu falei, nós tentarmos, através da telemedicina, tentar suprir essa falta de profissional. Prefeito Gilberto, o senhor falou também do Centro Municipal de Atendimento à Criança, né? O senhor, inclusive, agora, em maio, o senhor entregou um prédio novo, um espaço novo. Eu queria que o senhor falasse um pouco, que é uma política bastante inovadora, né? Porque você faz uma integração entre saúde e educação, né? Atendimento à criança de 0 até 12 anos. O que representa, que serviços tem esse centro e como é que ele funciona no dia a dia em Parobé, prefeito? Nós temos as unidades básicas de saúde, todas elas têm clínico atendendo. Para ter uma ideia, Jair, nós temos no bairro, que é o maior bairro aqui populacional, que é o bairro Jardim. Se for lá hoje, tem 4 médicos atendendo na UBS do bairro Jardim. E assim, se for na Coab, aqui, que é um outro bairro, uma outra unidade, nós temos 3 médicos, Laranjeiras tem 2. Então, nós temos uma rede grande de atendimento de clínicos nas UBS do município. A nossa demanda é bem alta de atendimento. E, junto a isso, a gente tem uma demanda também das crianças. Então, dentro disso, em 2022, o governo pensou nessa demanda em criar um espaço específico para atendimento às crianças de 0 a 12 anos. Então, nisso foi criado o SEMAC, que agora a gente ampliou esse novo espaço, um espaço mais amplo, consultórios novos para melhor atender as crianças. E dentro desse SEMAC nós temos diariamente 2 pediatras atendendo e um clínico também atendendo aí no SEMAC. E dentro dos atendimentos tem todo o encaminhamento que precisar para exames, precisar ser feito. Nós temos odontologia dentro do SEMAC. Então, todo o atendimento específico para criança de 0 a 12 anos, pediátrico, nós temos ali nesse espaço, que é um espaço, digamos assim, inovador aqui no Vale do Paranhana, específico, voltado
realmente para as crianças de 0 a 12 anos e também, de uma forma, ajuda a desafogar também a unidade básica de saúde e desafogar também o nosso hospital. Então, ele atende das 8 da manhã às 5 horas da tarde, somente crianças de 0 a 12 anos. Prefeito, o senhor entregou no ano passado e nesse ano os kits escolares, né, o material para todos os alunos, da pré-escola até o nono ano, né? É, como é que impactou? Eu sei que sempre é uma política muito importante, né, de inclusão e tal. Como é que impactou essa para a comunidade? Como é que a comunidade recebeu? E quais seus planos, né? Eu sei que o senhor tem aí projetos para ampliar esse trabalho. E gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa questão da educação e dessa ação tão importante da prefeitura sobre a sua gestão. A educação no governo, a gente elenca algumas ações como prioridades dentro de uma gestão, né? Eu elenquei a educação, de forma não só, eu sempre digo, não é só na fala, mas nas ações e nos números que a gente está investindo na educação. De fato, a educação é o carro-chefe do nosso governo, seguido da saúde, infraestrutura, mas a educação é o carro-chefe do nosso governo. Então, quando eu assumi, elenquei como prioritário, e eu sempre digo para a comunidade, quando eu faço as falas em público, a gente, hoje, como prefeito, tem que sanar os problemas que estão no presente, causados no presente, a gente tem que resolver os problemas. Mas também nós temos que criar soluções para o futuro. E criar soluções para o futuro é tu preparar toda uma geração para que ela nos ajude ali na frente a sanar esses problemas. E os nossos problemas muitas vezes são culturais, são problemas de desenvolvimento da cidade interno. Então eu sempre digo também, a intenção nossa é deixar um legado, olhar daqui 20 anos, a comunidade poder olhar e ver qual foi o legado que nós deixamos. E nós construirmos UBS nova, construir escola nova, pavimentar a rua, digamos assim que não é difícil. Basta ter recurso organizado, com cimento, areia, a gente vai lá e constrói. Mas um legado a gente deixa através da educação. Quando olharmos daqui 20 anos, olharmos para trás, nós temos uma cidade mais desenvolvida, uma cidade mais cultural, que tem um potencial econômico mais forte porque nós investimos na educação. Então, por isso a gente está investindo fortemente na educação aqui do município. E quando nós assumimos, eu entendo, dentro de alguns bairros, dar o kit escolar para o nosso grupo aqui de trabalhadores, que é uma da área calçadista, onde o salário médio aqui de quem trabalha numa fábrica de calçado é de R$ 1.900 a R$ 2.100 mês. E nós temos muitas famílias que trabalham do calçado, dependem do calçado aqui na cidade de Parobé. Nós já fomos fortemente, hoje nem tão forte, mas ainda o calçado é o que toca, é o carro-chefe da nossa economia. Qualquer recurso que desprende do pai que tem um ou dois filhos, no final do ano para comprar material, pesa no orçamento, faz falta no orçamento do dia a dia daquele pai. Então, pensando nisso, e principalmente pensando na qualidade do ensino, pensando em que o aluno chegar na sala de aula, ele ter a equidade do ensino, ou seja, ele olhar para o aluno, para o colega do lado, e ver que ele tem as mesmas condições de aprendizado que ele, os mesmos materiais, os mesmos itens para poder aprender, e isso faz toda a diferença e tem feito a diferença na educação do município. Então, muito a opção de dar a questão do kit, isso é uma política pública, mas principalmente a questão de não onerar tanto o pai na compra do material, mas principalmente para que o aluno tenha equidade em sala de aula no aprendizado. E com isso o professor pode tirar dele um maior proveito e ele poder captar esse conhecimento, porque ele tem as mesmas condições que o colega dele, porque muitas vezes acontecia do aluno não ter condições de comprar todos os cadernos, todos os lápis, e chegar na sala de aula, o aluno ter, e isso muitas vezes desmotiva e talvez é uma das questões que acaba o aluno não tendo tanto interesse ou nem querendo participar das aulas. E o senhor tem ideia de ampliação, prefeito? De ampliar Sim, Hoje o senhor já está com o material para todas as crianças, né? sim, Para nós todos os damos alunos, né? nos 2 últimos anos, né? No primeiro ano a gente fez uma compra de uma ata de registro que tinha. No segundo ano, através da nova lei de licitação, além de dar o kit, além de dar oportunidade de equidade, também nós fomentamos a economia local, conseguimos comprar dentro do comércio, né? Das livrarias do município. A gente quer O senhor dá um ampliar voucher. agora. Isso. Não, eu dou o kit. Não, porque eu entendo, muitas vezes ele pode ser desvirtuado do que Ah, é. Então, sim. realmente, o aluno, quando ele chega na sala de aula, tem uma caixa esperando com o nome dele, com todo o material ali,
para ele receber. Isso impacta para ele positivo, empolga, e dá um up para ele no início do ano letivo. E a gente está estudando agora para o próximo ano, além do kit escolar, nós também ampliarmos para dar o uniforme para os alunos. Tudo, claro, vai depender da questão orçamentária, né? Mas nós estamos trabalhando para dar também o kit de uniforme escolar para os alunos também. Uma excelente iniciativa, prefeito. Eu sei que o senhor também é um município aderiu ao Urban 95, é um projeto muito interessante de pensar a educação infantil, a inserção das crianças, né? Principalmente as crianças que estão na idade de creche, olhar a cidade sob a perspectiva das crianças, né? Como é que está sendo essa Sim. experiência? Qual a importância desse programa também para Parobé, né? É um programa hoje reconhecido nacionalmente, né? Sim, o Urban eu já, enquanto vereador, nos 2 mandatos como vereador, eu já vim acompanhando esse projeto em outras cidades também. E foi uma das primeiras iniciativas que a gente teve de trazer ele para dentro do governo, de aderir a esse projeto, porque ele trabalha, como tu falou, de 0 a 5 anos, a primeira infância, e dentro disso a gente poder trabalhar esse contexto, que é o momento onde a criança vai criar a sua identidade enquanto pessoa, né? Vai criar a perspectiva de vida para o futuro, né? Tudo que ela vivencia dos 0 a 5 anos, isso marca para ela, para a trajetória de vida dela. Então a gente tem algumas ações que a gente trabalha através da Urban, parques naturalizados. Nós já fizemos um primeiro junto à escola Ana Maria, lá no bairro Alexandria, que é um parque totalmente naturalizado, integrado à escola, que trabalha com a criança de 0 a 5 anos. Também nós temos o Parque do Festejando, que é um parque aberto do município. Nós também estamos trabalhando todo ele voltado para a criança de 0 a 5 anos, todo o espaço voltado para ele. Nós temos também a perspectiva aqui, nós somos atingidos pelas enchentes em 2024, nós temos o Rio Paraíba, que corta a cidade. Também trabalhar com essas crianças, que o rio ele não é o inimigo da cidade, não é o inimigo dos moradores. Nós temos que saber cuidar dele, para que nós cuidando dele, a gente vai conseguir ter uma perspectiva de futuro para eles. Hoje, quem mora às margens do rio, Ribeirinho, muitas dessas crianças não têm a perspectiva de futuro. Então, nós temos que trabalhar e mostrar para eles que a gente pode fazer ações envolvendo questão ambiental, questão cultural, que a gente pode trabalhar contra essas questões das enchentes. Então, ver essa visão também dessa criança quanto à questão do rio. Mas, principalmente, trabalhar a primeira infância, que vem dentro do nosso plano de governo, que é priorizar a educação e passa por esse investimento que a gente faz junto com a Urba de 0 a 5 anos, que para mim é muito positivo, eu vejo, claro, o resultado, o respaldo, ele é a longo prazo, médio e longo prazo, mas cada investimento hoje eu tenho certeza que vale a pena, e ali na frente vai mostrar que valeu a pena cada investimento na primeira infância. Prefeito Gilberto, nós falamos sobre saúde, falamos sobre educação, eu queria falar um pouquinho sobre habitação. O município, a Prefeitura de Parobé, entregou escrituras, um processo de regulação fundiária para 122 famílias, né? Que é um programa muito importante, as pessoas elas terem a escritura, ser donos da sua propriedade, do seu terreno. Como é que está quais os projetos da Prefeitura na área da regularização fundiária, na política habitacional, prefeito, que é tão importante, às vezes é esquecida, né? Eu vejo que o senhor está Sim, dando muita atenção também a essa área. sim, a gente tem, nosso município ele cresceu, o boom dele foi emancipado em 82, mas ele começou a se desenvolver na década de 70, quando nós tínhamos aqui a empresa Calçados Azaleia, chegou a empregar em torno de 14 mil pessoas, só Calçados Azaleia. E em torno dessa empresa, o município cresceu. Então, vinha muitas pessoas do centro do estado, vinham morar aqui, e literalmente, tá? Literalmente, o município mandava ônibus para Palmeiras das Missões, Vicente Dutra, buscar as pessoas para virem trabalhar aqui. Elas chegavam aqui e simplesmente, ó, pode, esse terreno aqui, esse espaço aqui é teu, pode construir tua casa. E assim, literalmente era assim que era feito, tá? Ó, esse espaço é teu, pode construir e amanhã tu já começa a trabalhar. E a demanda tinha muita demanda de mão de obra, tinha falta de mão de obra, então a cada dia se buscava mais gente. Então, o nosso pessoal aqui, muitos são do centro do estado. E dessa forma de crescimento desorganizado, digamos assim, muitos terrenos são irregulares. Os moradores não têm a sua escritura, não têm a certidão da casa própria, tem apenas contratos de compra e venda. Então a gente fez, através do REURB, vem fazendo a intenção do nosso governo, até o final de 2028, entregar cerca de 500 escrituras regularizadas. Os moradores já foram
122, agora a gente vai ter mais uma leva de mais 100 escrituras que vão ser entregues. Então a gente está investindo forte nessa regularização, que também, para o morador que está recebendo a sua escritura, é a certeza da dignidade da sua moradia, e com isso ele pode vai ajudar a fomentar até a economia, porque ele vai estar investindo, vai estar podendo melhorar a sua casa, poder captar um financiamento para poder fazer uma ampliação. Então, é uma questão importante, questão habitacional, e junto a isso também, como eu falei, nós somos atingidos pelas enchentes aqui em Parobé, no Rio Paranhana, e a gente está fazendo também uma retirada de moradores às margens do rio, com casas habitacionais. Já foram retiradas 18 famílias, agora nós vamos retirar mais 9, e nós estamos iniciando o projeto de construção de mais 20 casinhas, mais 20 casas, que vão ser entregues para esses moradores que são moradores às margens do Rio Paranhana. Então, no total, vai finalizar em torno de 45 novas moradias do programa habitacional de retirada das margens do rio, e com o REURB também, a gente quer chegar aí a cerca de 500 moradias com regularização da sua casa própria. Prefeito, a cidade de Parobé foi pioneira também na questão da tarifa zero, né? O transporte público gratuito, né? 100% gratuito. Esse projeto começou em 2022, né? E continua. Eu queria que o senhor faça um balanço, como é que está hoje essa experiência. Nós temos aí praticamente 4 anos já de experiência de tarifa zero. Como é que a população tem reagido? Como é que essa experiência, se ela é positiva, como é que o senhor avalia? Sim, o município começou em 2022 o estudo. Nós vimos desde a década de 80 com transporte público irregular, literalmente irregular. Não tinha uma definição de uma empresa que prestasse serviço de forma documental, né? Ela vinha prestando, começou na década de 80 e veio prestando e estava vindo até aquele momento. Então foi feito um estudo, o município fez um estudo para fazer a licitação e a concessão do transporte público do município com ônibus atualizados, 0 km, com ar-condicionado. E dentro desse estudo, o município analisou, fez uma série de análises, se chegou a uma conclusão que, para suprir a demanda da isenção que tem das passagens, né, das pessoas com mais de 60 anos, e uma série de gratuidades que tem, nós teríamos que aportar em torno de 50 mil para a empresa concessionária executar o serviço, e ainda ela teria que cobrar para poder o serviço poder executar o serviço, ainda cobrar uma tarifa em torno de R$ 4,80. R$ 4,80. Então, além de nós dar um aporte de 50 mil, nós teríamos que cobrar mais uma tarifa do morador de R$ 4,80. Nisso, na época, a administração fez uma pesquisa de mercado e descobrimos em Vargem Grande, em São Paulo, que lá já tinha um modelo de gratuidade. Fomos até lá, verificamos em loco como é que funcionava lá. Os empresários, o município criou uma taxa onde os empresários faziam uma contribuição através de uma taxa para poder custear 100% o transporte público. Então, existia foi criada uma taxa para poder custear lá o transporte público. Voltando para cá, a gente fez as análises, fez os cálculos, fizemos as linhas, o município mesmo montou as linhas que teriam mais demandas e tudo. Chegamos a um estudo que seria possível, talvez, se o município fizesse, e o modelo usado, basicamente, é o transporte escolar, que ele circula por toda a cidade. E como é que é o transporte escolar nos municípios? Ele é por quilômetro rodado. Então, nós chegamos num número que, por quilômetro rodado, seria viável nós executarmos 100% de forma gratuita para a comunidade. Como seria custeado esse transporte público? Tem o IPVA, que cada morador paga, parte de 50% vem para o município, e desse valor do IPVA, ele muitas vezes entra como caixa único do município, mas ele é para ser investido na mobilidade urbana da cidade, seja melhorias nas pavimentações, nas vias, ou investir em transporte público. Então, a gente usa hoje em torno de 12% do orçamento do IPVA por ano, ele é destinado ao tarifa zero. E hoje a gente paga por quilômetro rodado, o nosso custo mensal é de 90 a 100 mil reais por mês, em média, que depende, a gente pode aumentar ou diminuir uma linha, conforme a demanda, a gente paga pelo quilômetro rodado. Então, hoje, através desse estudo, se tornou viável, e nós passamos em torno de 80 a 100 usuários dia, automaticamente, em questão de 20 dias, passou para 1.000 usuários, hoje já ultrapassa
a média de 1.300 usuários dia, que utilizam o transporte público gratuito no município. São ônibus hoje com 3 anos de uso, com 0 km, começou todos 0 km, todos com ar-condicionado, com acessibilidade, então é muito satisfatório. E esse recurso que a gente investe foi visível e no dia a dia impacta, ele acaba retornando de forma indireta, porque o morador muitas vezes deixa, quando ele de vir para o centro com o carro, deixa de pagar, gastar com gasolina, vem a família, e esse recurso que ele economiza na gasolina, no transporte, ele acaba consumindo no comércio local. Então nós tivemos um acréscimo no orçamento do comércio, na venda do comércio, em torno de 30%. Então, de forma indireta, esse recurso investido ele acaba voltando para os cofres do município. Prefeito, o senhor falou da questão do setor coreiro calçadista, né, que foi, sem dúvida, o polo dinâmico aí da economia. Claro que isso, com as várias crises, se alterou, e hoje é uma preocupação da prefeitura em buscar a diversificação econômica. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os projetos para o desenvolvimento e especialmente a questão do microcrédito, né? A prefeitura destinou mais de 3 milhões de reais para os microempreendedores, para os pequenos empreendedores. Como é que tem sido o impacto dessas medidas e como é que é esse esforço de diversificação da economia, prefeito Gilberto? Sim, como eu falei, o calçado já foi o carro-chefe do município. Nós chegamos a ser a 8ª economia do estado na década de 90, em 98, 97. Chegamos a ser a 8ª economia do estado. Então, mas veio a queda, veio a crise, veio muitas empresas foram embora do estado e as que foram embora, muitos aqui de Parobé, a própria Azaleia acabou indo para a Bahia. Algumas permaneceram, ainda permanecem ainda a Boteiro, a Bibi. Nós temos hoje a Vulcabras, a Azaleia, né? Não na sua total produtividade aqui, mas a matriz continua aqui. Temos a Usaflex, calçados Beira-Rio. Então, uma série de empresas que ainda mantém, e temos muitos ateliês também. Se quem passar nos bairros, nas casas, vão ver nas garagens, tem muitas famílias trabalhando em casa com seus ateliês que ainda mantém o calçado nativa e que ainda é uma base forte da economia. Mas o município trabalha muito para diversificar essa questão também. Nós estamos investindo em novas empresas, criamos um distrito industrial, que começou a receber novas empresas, diversificando a economia. Temos uma área ali com mais de 40 mil metros quadrados e já estamos preparando uma segunda área também, que tem mais de 20 hectares, para receber empresas que queiram se instalar aqui na cidade de Parobé, para ajudar a diversificar essa economia. O comércio hoje ele é muito forte aqui também na cidade, e também a nossa agricultura, ela vem crescendo muito. Hoje nós temos mais de 1.000 blocos de produtores rurais aqui do nosso município. A nossa agricultura familiar, ela está crescendo bastante, nós estamos dando muito incentivo para a agricultura também, que é uma forma forte de fomentar a nossa economia. E para poder movimentar tudo isso também, dá ao micro e pequeno empreendedor uma forma também, um poder de investimento na sua pequena empresa, para poder fomentar, gerando emprego, ajudando a fomentar ainda mais o comércio local. Nós criamos um microcrédito, onde injetamos praticamente 3 milhões de reais na economia do município, com juros de até, dependendo da classificação ali da empresa, podem chegar no máximo a 1,59 a taxa de juros, tem uma carência de um ano ali para pagar, mas o valor máximo do juro chega a 1,59, porque através desse microcrédito o município é o garantidor do financiamento. Então nós aportamos um valor no fundo que garante então o giro desse valor na economia. E isso tem ajudado a fomentar muito quem tem MEI e os pequenos empreendedores aqui do município, tem gerado emprego e ajuda a fomentar muito a nossa economia. Então o microcrédito tem ajudado bastante a injetar um recurso que tem movimentado muito o nosso comércio e, consequentemente, tem feito girar toda a economia aqui do município. Quero então agradecer a presença, a participação do prefeito de Parobé, Gilberto Gomes Júnior, trazendo as boas ações, as boas práticas, os bons projetos aí da cidade. Parabéns, prefeito. Muito obrigado. Obrigado, Jário. Eu te agradeço o convite, poder falar um pouco aqui da experiência nossa aqui de Parobé, das ações que a gente tem feito. Acredito muitas ações já têm sido replicadas em outros municípios. O pessoal tem explorado principalmente pelo Tarifa Zero, e o pessoal tem procurado. O SEMAC também tem sido uma referência nos municípios aqui da região. E eu só te agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da nossa cidade que fica aqui no pé da serra, né, que vai em direção
a Gramado. E quem vai em direção ao litoral também acaba passando aqui por Parobé. E convidar quem estiver passando por aqui, vale a pena chegar aqui, conhecer uma cidade. É bem aconchegante e todos vão ser muito bem-vindos aqui. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, querido prefeito Gilberto Gomes Júnior, prefeito de Parobé, uma belíssima cidade. Deixa aqui também reforço o convite do prefeito. O nosso canal 497 e o portal 497 são iniciativas inovadoras. Elas contam com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do país. Grupo Portal, soluções inovadoras para os órgãos públicos. Face School, identificação facial dos alunos com mais segurança, uma solução BioNTech. E Zafre Bourbon, economizar é comprar bem. Não deixa de te inscrever no canal para receber, todo dia tem um programa novo. E inscrito no canal, tu recebe as notificações. Não deixe também de ver as notícias de Parobé e de todas as cidades gaúchas. As 497 cidades têm notícias diariamente. Você acompanha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no nosso portal 497. A gente volta amanhã, sempre trazendo conhecimento, experiências, boas práticas e projetos inovadores. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação.